Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 5, o versículo 10º e depois dos versículos de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Amados e amadas de Deus. O Evangelho se inicia com a pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? A pergunta revela o desejo de grandeza, a pergunta revela o desejo de ser grande também no reino de Deus. E Jesus responde. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, a atitude dos discípulos é a atitude de orgulho, ou pelo menos a pergunta revela isto, o desejo de ser grande, o desejo de grandeza. É claro que o caminho de conversão é contínuo, e aqui talvez os discípulos não tivessem ainda entrado verdadeiramente no mistério de Cristo, não tenham percebido que o caminho de Jesus é o caminho da simplicidade, o caminho da humildade. E eles querem grandeza, querem ser grande. A pergunta por quem é o maior no reino dos céus. E Jesus aponta o caminho da criança. A criança representa aqui o indefeso, a criança representa aqui alguém que não era nem naquele tempo ainda sujeito à lei. A criança representa aqui o pequeno. E Jesus diz para os discípulos que é preciso se converter. Converter quer dizer, é preciso mudar de rota na vida, é preciso mudar paradigmas, é preciso mudar referenciais. Jesus mostra para os discípulos que é preciso se converter para entrar no reino dos céus. E se converter o que? Se tornando como criança. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Se converter, se tornar como criança. Quer dizer, é o caminho da humildade, é o caminho que foi o caminho de Jesus. Jesus é o Messias servo, Jesus é o Messias que deveria ir a Jerusalém, morrer e ressuscitar, quer dizer, que foi a Jerusalém, morreu e ressuscitou e realizou assim a nossa salvação. E ele aponta também para os discípulos que o caminho do discípulo é o caminho de simplicidade, é o caminho da humildade, é o caminho da pequenez. E Jesus continua: quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem se faz pequeno, esse é o maior. E quem recebe o meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Quer dizer, amados e amadas de Deus, quem recebe o pequeno é o próprio Jesus que recebe. E o Evangelho continua, Jesus dizendo: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está
nos céus. Não desprezar o pequenino. O pequenino aqui representa a criança, mas o pequenino representa também aquela que não tem uma fé muito madura, aquele irmão, aquela irmã que não tem uma fé muito madura e que é pequeno. O respeito para com essas pessoas, encontrar essas pessoas onde elas estão, ajudá-las no seu caminho de crescimento. Jesus continua: que vos parece se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Amados e amadas de Deus, a parábola usada aqui para dizer que o Pai do céu não quer que se perca nenhum desses pequeninos. A parábola de alguém que tem 100 ovelhas e perde uma, e deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E essa parábola quer dizer que o Pai do céu não quer que se perca nenhum dos pequeninos, que o Pai do céu não quer que se perca nenhuma das suas ovelhas. Que essa parábola de Deus nos ajude no nosso caminho de discipulado, no nosso caminho de humildade. Que essa parábola nos ajude a percebermos que para sermos grandes no reino de Deus é preciso sermos como criança, é preciso assumirmos o caminho da humildade, o caminho da simplicidade. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.